Para de rir, cara, você tá fazendo rir, velho. Que nem meu cachimbo. Boa noite a todos. Exato. Olá, tudo bem? Eu sou o Goku. O que você tá rindo, velho? Ah, velho. Sou um da Uba. Faz sentido? Que nem meu cachimbo. Boa noite a todos. Meu nome é Nicolas Kochinski, eu sou aluno da UBA, da Universidade de Buenos Aires, e uns amigos meus me pediram para fazer um vídeo relatando a minha experiência atual, de como foi entrar na UBA, como é estudar na UBA, quais as coisas que acontecem na UBA, como vivem, onde moram, como se relacionam, enfim, hoje no Globo Repórter. Boa noite, galera, tudo bem? Então, várias dúvidas são recorrentes quanto à UBA, sobre como é estar na UBA, o que fazem as pessoas na UBA, se é fácil entrar na UBA, se não é fácil entrar na UBA, se é o capiroto de 7 cabeças, que ninguém entra, enfim. Devido à grande quantidade de perguntas sobre isso, eu juntei algumas perguntas que a grande maioria do pessoal faz e decidi gravar esse videozinho curto aqui para vocês, que provavelmente não fica curto, mas enfim, sobre as mais frequentes perguntas em base à minha experiência, ok? Minha experiência. Tem pessoas que vão discordar, tem pessoas que vão dizer, não é assim, comigo é diferente, não sei, em base à minha experiência, ok? Então, eu estou atualmente no segundo ano da UBA, que para quem não sabe como funciona a UBA é o seguinte. A UBA é a Universidade de Buenos Aires. A Universidade de Buenos Aires, ela é composta por várias faculdades. Cada curso tem a sua faculdade em particular. Então, quando você entra no CBC, porque não, creio que todos os cursos, eu não sei porque na verdade só faço medicina, mas eu imagino que todos os cursos sigam a mesma linha de raciocínio, que é, você entra no ciclo básico comum, que é a parte mais fundamental do curso, né? Nós temos matérias no ciclo básico comum de química básica, matemática básica, biologia básica e afins. Quando a gente passa esse CBC, esse ciclo básico comum, a gente vai para o próximo ciclo, que é o ciclo biomédico, que é onde eu me encontro atualmente. Então tem gente que diz, não, eu estou no segundo ano da carreira. Por quê? Porque o ciclo básico comum faz parte da faculdade da Universidade de Buenos Aires, como um todo. Ela não está desconexa da faculdade de medicina. Ela faz parte da faculdade de medicina. Tanto que quando você se forma, a carga horária do ciclo básico comum consta dentro da carga horária de medicina, porque faz parte de medicina. Então, você teoricamente não estaria cursando especificamente a faculdade de medicina quando você está cursando o ciclo básico comum. Mas, no fim da sua carreira, esse tempo conta como tempo de estudo. E a grande vantagem em relação às faculdades brasileiras é qual? É que você está estudando matérias específicas. Você não vai estar estudando geopolítica nem história contemporânea. Você vai estar estudando biologia, a qual, já fica um alerta, você vai precisar, de verdade. Hoje eu estou no segundo ano da carreira, que seria o terceiro ano de universidade, né? Então eu passei o ciclo básico comum, entrei no ciclo biomédico da faculdade de medicina, passei o primeiro ano, me encontro atualmente no segundo ano, e hoje eu vejo matérias como fisiologia e bioquímica que tem direta relação com biologia do ciclo básico comum, com matemática do ciclo básico comum, com química. São coisas que, se você não estudou bem, fazem falta. Fazem falta. Acredito, fazem falta. Enfim. O ponto é claro, obviamente, isso é uma libreta. Isso quer dizer que eu sou oficialmente aluno. Quando você entra na Universidade de Buenos Aires, você tem uma libreta uma libreta da universidade, e quando você entra na faculdade de medicina, você tem uma libreta da faculdade de medicina, anote que diz faculdade de medicina, quer dizer, carreira de medicina. Para que ninguém fale, não, esse cara é maluco, nunca vi ele na faculdade. Não, mentira, tá aqui.
Eu cortei o cabelo. Enfim, aqui estão as matérias que eu passei no primeiro ano, ensinadas pelos professores e tal. Se um dia eles ficarem famosos e ganhar um Nobel, eu vou vender isso no preço do cacete. Enfim, eu só tenho essas duas porque eu estou no primeiro ano, né? Não espero muita coisa. Enfim. Então, a grande parte das perguntas são... Bom, como foi sua experiência no até agora? Satisfatória? Não, mentira. Essa pergunta vai ser de uma forma mais global, eu vou tratar ela dentro da grande maioria das perguntas. Veja o vídeo até o final, dê o like e entra no canal. Você tinha aulas todos os dias como no Brasil? Não. Tá, então eu creio que já ficou um pouco claro como funciona mais ou menos a metodologia de entrada na UBA. Ah, outra coisa interessante de dizer é que na UBA você não compete por vagas, você compete com o seu eu interior. É difícil de estudar na UBA? É difícil. Por que é tão difícil? É tão difícil porque no Brasil você chega lá, por exemplo, eu já sou formado em outras faculdades antes de vir para cá, e você tem aula diariamente, das 7h30 da manhã a meio-dia, ou enfim, nos períodos que correspondam. Aqui não. O grande choque, a grande barreira que enfrentam os alunos, principalmente os brasileiros, porque é para vocês que eu estou falando. Se tiver um chileno aí, um abraço ao chileno. Mas o grande choque que tem quando você chega na UBA é que você não tem aula todo dia, porque eles entendem que a formação acadêmica é relativa a cada um e depende de cada um e do esforço próprio e particular de cada um. Logo, você tem que se virar. E isso é uma coisa que não é ensinada, né? A gente não é acostumado a isso no Brasil. Então a gente chega aqui, na verdade, a grande barreira é essa. Afora o idioma. O idioma também é outra grande barreira, porque a maioria das pessoas pensam assim: é espanhol. Uma vez eu fui para a Cidade do Leste fazer compra, velho. Então eu manjo do portunhol. Não, você não manja. Ninguém pensa, eu vou para a Alemanha e quando eu chegar lá eu me viro. Isso é muito claro. Pensem da mesma maneira quanto o argentino. Porque as pessoas vêm aqui na Argentina e pensam, eu me viro. E daí eles vêm para cá e começam a falar um portunhol terrível. Eles não sabem a diferença entre os R's. Eles não sabem falar coisas muito básicas e que fica na cara que você é um estrangeiro. E fica na cara que você não se preparou para estar aqui. Você simplesmente veio. E as pessoas não gostam disso. Não porque as pessoas são, nossa, os argentinos são sacana. Não. Porque é meio óbvio. Se viesse um argentino estudar no Brasil e ele não consegue mal falar português direito, até é óbvio que as pessoas em volta do entorno iam ficar tipo, nossa, velho, pô, aprenda a língua antes de vir aqui, cara. Isso é óbvio. Então serve o mesmo exemplo para cá. Se você vier para cá, pelo amor de Deus, estude espanhol antes. Entenda que aqui não se fala vermelho, que é rojo e coisas afins, básico do básico. Como é que se conjuga o verbo? As línguas têm similitudes, mas não é por isso que isso é simples. Isso demanda um esforço de você se preparar antes disso. De qualquer maneira, existem muitas pessoas que vieram para cá, meteram a cara, conseguiram e se viraram. Dá para fazer. Eu estou dizendo que a melhor forma de fazer é você se preparar um pouco antes, para você não passar tanta vergonha. Mas enfim. Amarrando um pouco com esse tema, eu nunca sofri discriminação por ser brasileiro ou por ter um espanhol ruim, porque eu fiz curso preparatório de espanhol antes de vir para cá, eu estudei 2 meses um intensivo de espanhol, e alguns vão dizer, o cara tá me enchendo o saco para estudar espanhol, estudou 2 meses antes. Foi o que eu fiz, não me orgulho disso. Mas deu boa. Vim aqui, consegui estudar e tô bem. Então, eu creio que... Pausa. Enfim, é tanto um problema que a própria faculdade do ano passado para cá começou a exigir que, para pessoas não hispanohablantes, que é o nosso caso, que somos lusófonos, falamos português, que se tenha um certificado de proficiência na língua. Não é lá um puta certificado, não é tipo, nossa, eu tenho que tirar 10 no TOEFL, que também não é o TOEFL, mas
é um certificado básico de espanhol, o que é muito bom. Porque a maioria das pessoas vai pensar, nossa, mas é mais um agravante, tem que saber falar espanhol bem. Você vai se dar conta que é bem vergonhoso quando você não fala espanhol bem, você quer tirar uma dúvida. É bem chato, porque às vezes as pessoas não te entendem. Porque você faz uma coisa e isso me incomoda, por exemplo. Eu estudei 2 meses para vir para cá, vim, não passo fome, consegui alugar um apartamento, comi, vivi, estou aqui, né? Mas no dia a dia você sente que falta um pouquinho para você conseguir fazer com que as pessoas entendam onde você quer chegar. Você se torna uma pessoa às vezes um pouco rasa, porque você não consegue dar profundidade no seu raciocínio, entende? Mas isso também se reflete na aula e as pessoas têm problemas em fazer perguntas, em entender o que o professor está pedindo, entender conteúdos e como o nosso objetivo aqui é nos graduar como bons profissionais, porque aí vem outro determinante, não tem ninguém aqui que quer pagar e entrar, porque isso não existe aqui, e também não existe nada de tipo paguei e passei, porque isso não existe aqui. Nós estamos pensando em que as pessoas querem vir para cá, estudar e serem bons profissionais, bons, de renome, que tenham uma vida feliz dentro da sua profissão, sem deixar a desejar para nenhuma outra faculdade da América Latina e do mundo. Sim, é isso que nós entendemos. Então, faça um cursinho de espanhol antes, busque saber como é que funciona a coisa, como é que é a língua, porque isso vai te ajudar muito na hora de você chegar aqui e já ter uma base para você conseguir se comunicar. Bastante. Vai te ajudar. Enfim. E voltando à parte da aula, no caso, você não tem aulas todos os dias. O professor, a aula aqui é um pouquinho diferente. O conceito é o seguinte, você vem para a aula para botar em prática os conteúdos dos quais você já estudou. E isso que varia um pouco. Eu lembro que meu pai sempre falava isso para mim, não, porque você tem que ir para a aula estudado, para ir lá tirar dúvidas. O professor, eu sempre pensava assim, claro, senhor. A gente nunca dá bola. No caso, o velho estava certo. Faz falta. E aqui é exatamente assim que eles trabalham. Então, por exemplo, no Brasil eu sou formado e tal, e eu nunca tive um livro em casa. Nunca tive. Quando muito precisava, que não alcançava com o PowerPoint do professor, porque eu tinha que estudar por ali, eu ia na biblioteca e lia um livro. E eu não sei se é visível aqui, mas eu estou começando a virar um colecionador. Cameraman, por favor. Estamos em janeiro, fevereiro, abril. Já é abril? Nossa, esse ano tá voando. Já é abril. E isso aqui, meus nobres, é o primeiro ano. Tirando aqui que tem um segundo ano na jogada, isso é o primeiro ano. Você vai falar, cacete, você tem todos esses livros originais, meu Deus. Porque eu sou meio maluco mesmo, eu gosto do livro. Mas a grande maioria das pessoas não tem livros originais. Elas têm xerox, PDFs, né? Mas o que eu estou dizendo é que você vai precisar deles, você vai necessitar tê-los de qualquer meio que lhe convenha. Seja xerox, seja original, seja em PDF. Mas você vai precisar deles, não é brincadeira. Por quê? Porque aqui eu vou colocar um exemplo clássico que a maioria das pessoas entende. Anatomia. Anatomia é uma matéria que a maioria das pessoas já tem uma ideia de como funciona, não foge muito do raciocínio geral. Logo, o que acontece? Você vai para anatomia e o tema do dia é mão, por exemplo. Então, beleza, nós vamos falar sobre mão. Você vai lá e você chega na aula e vai ter um professor para te dar aula. E você vai estar numa mesa com mais 20 pessoas. E nessa mesa vão ter 10 mãos. Mãos preparadas de mão, mãos cortadinhas, felizes, em fileira. E o professor vai chegar e vai falar, então, por exemplo, eu tive uma professora da qual fazia parcialitos, que chamam aqui, que é pequenas provinhas, pequenos exames, quando ela fazia chamada. Então ela pegava ali a lista, né? Pegava a lista e falava assim, senhor Kochinski. Eu falava, opa, presente. Ela falava assim, me diga qual o nervo principal motor da parte anterior da mão. E eu falava assim, oi?
Mas a aula não era sobre isso, né? Que eu saiba, eu vim para a aula. E ela vai falar, não, você veio para a aula para ver a mão e aprofundar seus conhecimentos. Eu não vim aqui para te ensinar, eu vim aqui para guiar seu estudo. E daí eu fazia tipo... Por quê? Porque aqui é assim. Então você chega aqui e ela vai fazer... E ela vai te ajudar a guiar a sua forma de estudar. Ela não vai te passar o que você tem que estudar. Ela vai te dizer, olha, quando vocês chegarem, se inscreveram na matéria anatomia, vocês entram na página da cátedra de anatomia e vai estar lá. O livro recomendado é o Rouvier, é o Latarjet, é o Moore, e é o Testudo não, mas é basicamente esses três. E você lê de onde você quiser. E é isso aí. E a aula é de mão. Então você vai para sua casa, você sabe que você tem um calendário das aulas, das matérias, você sabe que a quarta lá, semana, por exemplo, é mão. Quando você chegar no dia 20, sei lá quantos, na quarta semana você vai ter que ter lido o capítulo de mão e vai chegar na aula para ver as mãos na mesa. E você vai falar, legal, a mão tem isso, olha, esse aqui dobra, esse aqui é um dedo, aqui é um tendão. Mas não é para que ela fale, oi, bom dia, esse é o tendão tal. Não, você tem que saber o que você está procurando. Eles usam muito eles fazem uma brincadeira que é tipo assim, quando você entra num estádio de futebol, por exemplo, e você está procurando seu amigo José. Você vai no estádio de futebol e você vai atrás do José. Tem 10 mil lá e você está atrás do José. Entendeu? Por quê? Porque você vai chegar na aula procurando algo específico que você já conhece. Você não está indo lá e falar assim, oi, quem eu tenho que procurar? Não, você já sabe que você está atrás do José, você vai atrás dele. Eles usam muito essa expressão para mostrar que você tem que estudar em casa, chegar na aula para buscar as coisas no preparado anatômico das quais você já conhece, você só tem que reconhecer. Isso em todas as matérias. Então a UBA te exige prévias de estudo, exige que você tenha essa prática, essa rotina de estúdios. Nem existe espaço, palavra, acabei de inventar. Essa rotina de estudo diária. Tá? E isso é um grande choque, porque o pessoal vem pra cá achando que vai ter aula. E a aula deles, o conceito de aula deles é diferente. É esse. Então venham preparados para estudar por vocês mesmos. Porque o objetivo aqui é que você se forme um bom profissional. Não que a faculdade vai te formar um bom profissional. Aqui você tem que... A faculdade vai abrir a porta e falar, esse é o caminho. E quem tem que trilhar o caminho é você. Tanto que é muito interessante o conceito que eles têm de público aqui para a faculdade. Porque no Brasil o público é o seguinte. Público nós temos um curso de medicina que é público. Ele está dentro de uma universidade federal. Nós temos 100 vagas. Então, a parte pública do Brasil é 100 vagas. Aqui o conceito de público é o seguinte, todos podem entrar, é público, é aberto, é para todos. Você aguenta ou não, um problema seu. Esse é o conceito de público dele, todos têm a oportunidade de fazer. Então quando dizem, a Argentina não tem vestibular, não tem. Realmente não tem vestibular. Eu cheguei aqui, me inscrevi para fazer o ciclo básico comum e comecei a fazer o ciclo básico comum. E teoricamente esse ciclo básico comum vai estar na minha grade curricular quando eu me formar médico como parte do curso de medicina. Então sim, eu entrei direto, sem vestibular. Eu aguento seguir fazer? Aí é diferente. Então disse que sempre o primeiro ano da faculdade é muito difícil porque eles peneiram. É real. O primeiro ano é difícil. Eles dão uma peneirada. Eu não senti que eles peneiraram ninguém. Se fala por aí que sim, se utiliza o primeiro ano como uma grande peneira, que anatomia e histologia são as matérias que limpam a galera para que o segundo ano seja mais tranquilo, tenha menos volume de gente. Eu não senti isso. Eu nunca senti que alguém lá queria me reprovar. Eu sentia que as pessoas lá queriam saber se eu sabia. E isso eu não estou falando porque eu quero fazer propaganda. Tô falando que eu vivi. Ninguém lá estava afim de me reprovar. Todo mundo estava querendo saber se eu sabia. Só que o nível é pesado. Se eu não me engano,
a UBA, a Universidade do Chile e a USP ficam brigando sempre para saber qual é a melhor da América Latina. E elas ficam invertendo de posição. Tipo, um ano é a USP, um ano é o Chile, um ano. Então imagine, para vocês brasileiros é mais fácil de desenhar isso na cabeça, que vocês entraram na USP. O cara da USP não está afim de reprovar, o cara da USP está afim de manter o know-how que a USP tem. Porque tem. Então, se você entra na USP e você vai fazer uma prova, a prova vai ser difícil, porque ele não quer retardar lá. Eles querem manter o nome da faculdade. A UBA é igual. Ninguém quer te reprovar. Eles querem manter que a faculdade é de excelência. Ponto. Então, eles vão te cobrar referente a isso. Na minha prova de anatomia, me cobraram coisas que eu falei, cara, era um rodapé de uma página, entendeu? Mas era. Só que a diferença é que hoje, olhando para trás, eu vejo quanto eu sei, quanto eu aprendi, quão melhor profissional eu posso ser a partir dos conteúdos que eu absorvi nesse ano. Não foi um ano fácil, foi um ano pesado. Foi um ano onde eu deixei de ser um profissional do Brasil para virar um estudante argentino, e essa barreira não só cultural e linguística, mas a barreira de criar-se uma rotina de estudo, me foi pesada. Mas a partir do momento que eu me enquadrei e consegui estudar e entender que meu trabalho aqui é estudar, porque eu só estudo aqui, eu consegui, por muita sorte, né? Claro que eu imagino, na verdade eu sei que isso não é uma situação que esteja amplamente difundida, que é o cara vir aqui só estudar, porque a maioria das pessoas não pode. A maioria das pessoas vive na linha com o dinheiro contado. Eu consegui colocar meus negócios em dia suficiente no Brasil para conseguir só estudar aqui e fazer alguns bicos, assim, de tipo, trabalho alguma coisinha aqui, vendo uma coisa ali, trago uma coisa do Brasil aqui para vender e tal, e como uma pizza no fim de semana. Então a única coisa que você pode se defender é o seu conhecimento. Então se você estuda bem, tem um bom conhecimento, e imaginando que o cara... Vamos imaginar que o cara quer te reprovar, não sei porquê. Deu na pira, o cara acordou mal, pisou no rabo do cachorro, o cachorro mordeu ele, brigou com a esposa, saiu de casa puto. Ele chegou na faculdade e falou, não, hoje eu vou reprovar um cara porque eu tô afim de descontar minha raiva em alguém, eu quero que alguém fique triste porque eu não posso ser o único triste nessa porra desse mundo. Se você tiver conhecimento, o cara não tem como te reprovar, porque ele vai começar a perguntar. Até uma hora que você chega e fala assim, não, isso não consta no programa, você não pode perguntar isso. E daí, ele não pode perguntar, ele não pode reprovar. E os chefes da cátedra, que são os caras que mandam na porra toda, eles têm isso muito claro. Se você precisar chegar para algum dos chefes e reclamar e falar, olha, aquele cara me tomou uma prova que eu achei de maneira injusta, porque ele me tomou coisas que estão fora do conteúdo que permeia esse exame, o chefe da cátedra ele vai falar assim, é mesmo? Então peraí que eu vou te tomar um exame. E ele vai te tomar um exame dentro dos parâmetros. E se ele te aprovar nesse exame, e em cima te aprovar com uma nota boa, aquele cara que tomou o exame, o chefe da cátedra vai bater nele muito forte. E vai, porque eu já vi acontecer. Enfim. Para deixar claro, a UBA necessita de estudo, não é moleza, não é pagou, passou, não é paguei, entrei, porque não precisa pagar, é só se inscrever. Mas ao mesmo tempo, a dificuldade que você não tem no Brasil, você vai ter aqui, que é criar um hábito e rotina de estudo diário. E isso é de suma importância. O que é bom, porque quando você se forma e você já tem esse hábito, você vai galgando maiores status. Você vai fazer uma residência, você vai fazer uma especialização, e todo mundo sabe que hoje quem para é atropelado pelo mercado, porque no mundo que nós vivemos, cada dia mais se espera que o profissional seja mais e mais capaz, e mais especialista, e mais entendido do todo e da sua especificidade. E logo a UBA te prepara exatamente para isso, porque é você contra você mesmo. Essa é a ideia. Bom, então galera, eu acabei... Bom, eu tinha reunido um par de perguntas aqui, e no caso eu me empolguei e respondi todas de uma vez só. Desculpa, eu gosto do som da minha voz. Cara, eu me adoro quando eu falo. Sou um pouco narcisista. Enfim, para finalizar, então vamos lá.
Para finalizar, o batuta da coisa é que você aqui vai aprender a se virar por você mesmo. O que é uma boa correlação com a vida, porque na vida todos querem... Pedindo para não falar mais palavrão tanto. Na vida todos querem... Todo mundo sabe disso. E se você não lutar por você mesmo, ninguém vai lutar. E o legal da Uber é isso. Você vai aprender a fazer por você mesmo. Vai aprender a remar sua própria canoa, sempre alerta. E vai aprender a caminhar com suas próprias pernas. Certo? E isso é a grande mensagem que eu queria deixar para vocês. Pelo menos nesse vídeo, não sei se o vídeo ficar bom. Boa noite a todos. E que eu espero que o vídeo seja bom e que tire algumas dúvidas das pessoas, que talvez vocês tenham tido dúvidas. E que você tá pegando essa porra, velho? Sai fora, esposa! Eu sou casado. Acreditam? Eu tenho que aguentar isso na minha própria casa. Tem que dizer que eu ia falar, perda raciocínio. Não me joga essa garrafa, enfim. Enfim, boa noite a todos. Ah, é verdade. Desculpe se eu falo muito palavrão, eu falo mesmo. Porque eu sou eu e eu tô gravando esse vídeo como eu, não tô querendo vender nada pra ninguém, eu tô gravando. Pediram. Ah, conta sua experiência. Minha experiência é essa. Só. Boa noite.